A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site innne.com.br. Ouça Nasa Rádio pelo site nasaradio.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INN Europa e twitter.com/INN Europa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Tito capítulo 1. Esquece. Tito capítulo 1. Enquanto você abre, nesse momento carregado de emoção, queria apresentar minha esposa, Shirley. Meu amigo me lembrou muito bem, iria fazê-lo junto com o meu filho. Vocês viram o meninão lindo chegar? Primeira vez que eu estou aqui com a minha família, é uma grande honra. A minha amada esposa e meu amado filho que se encontra no departamento infantil. Nisso tudo, pastor Edmar e Fabiana também fizeram parte. Diz assim Tito, nesses primeiros 5 versículos, preste muito a sua atenção. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Cristo, de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos próprios manifestou a sua palavra, pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé, que nos é comum. Graça e paz da parte de Deus e Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa, te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que ainda resta, e de cidade em cidade estabelecestes presbíteros, como já te mandei. Até aqui oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado por esta oportunidade, por este momento. Abrimos o nosso coração, nossos ouvidos, para que o Senhor seja glorificado, tua palavra pregada, a igreja edificada, e a honra seja derramada, conforme o Senhor assim deseja. Tome a nossa atenção, Senhor. A mesma unção que eu peço sobre a minha vida, no falar, eu peço sobre os nossos ouvidos em ouvir. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Podeis assentar. O pastor segundo a Bíblia. Agradecer o convite dos pastores, equipe pastoral. É uma honra estar aqui com vocês. Quem não me conhece, sou pastor Zanata, da igreja de Souzas. Minha família já apresentei. É uma honra porque, primeiro, servir a Deus é uma honra. Falar sobre Ele é uma honra. Estar com Ele é uma honra. Adorá-lo é muito mais do que a gente merece, é uma honra. Cultuá-lo é uma honra. Viver com Cristo é uma honra. Estar na igreja é uma honra. É um privilégio. Segundo, porque é uma honra falar de Deus e a obra dele através do que eu entendo de pastorado na vida do meu amigo Edmar. É momento carregado de emoção. Se eu chorar aqui, já estou vendo aqui, tem de repente uma toalha ali, acho que vai ser pouco, mas o convite que me foi dado a começar este mês de comemoração. Nosso Deus é um Deus de festa. Quem conhece a Bíblia sabe disso.
E um momento histórico como esse tem que ser revestido de festa. Eu quero introduzir aqui, na verdade, com esses... Eu usei esse trecho, 1 Timóteo, capítulo 1, Tito, capítulo 1, e falar um pouco de 1 Timóteo, 2 Timóteo, porque são 13 capítulos, que na verdade corresponde à base, o fundamento de que tudo que é mais importante que existe no mundo sobre vida pastoral. Paulo escreve essas duas cartas a dois filhos na fé, Timóteo e Tito. Timóteo, capítulos 1 e 2, nós sabemos um pouco de Timóteo, um jovem, filho de mãe e de avó crentes, um jovem frágil na saúde, um jovem tímido, e Paulo coloca numa grande cidade, metrópole, Éfeso, para cuidar de uma cidade. E também Paulo vem um segundo filho, Tito, muito provável que seja também um jovem, e Paulo coloca Tito, um jovem que ele chamou como companheiro e cooperador do ministério, e lhe deu funções específicas, comissões específicas sobre a igreja de Corinto. Lá no capítulo 8 de 2 Coríntios, você vê que Paulo chama Tito e lhe dá a incumbência de cuidar das ofertas e levantar as ofertas de todas as igrejas da Macedônia para socorrer os irmãos pobres da Judéia. Paulo confiava muito neste jovem Tito, e Paulo começa a carta dizendo que o havia colocado em Creta para cuidar daquela ilha de Creta. Hoje eu estudei um pouco essas cartas que eu ministrei no 4º ano de teologia do nosso seminário. Creta tem como hoje a capital ali, a cidade da ilha de Creta é Heráclio, é a principal ilha do mar Mediterrâneo. E Paulo então separa Tito e coloca ali. Era uma ilha grega, debaixo de uma filosofia grega. O deus era Astério, que dominava aquela ilha, que havia se casado com a deusa Europa. E uma cidade mitológica, uma ilha mitológica, muito grande, portuária hoje, muito importante naquela época. Interessante que era uma ilha muito difícil para Tito pastoreá-la. Hoje, na atualidade, a gente vai observar que o trabalho de Tito foi muito valioso, porque a última possessão daquela ilha foi pelos turcos em 1700 e pouco, 1715, e então os turcos introduziram o islamismo na ilha, mas hoje a maior população da ilha ainda é uma população cristã ortodoxa, e isso veio decorrente do pastorado de Tito. Na verdade, os estudiosos da Bíblia, os teólogos dizem que o primeiro cristão a pisar na ilha de Creta, no Mediterrâneo, que tem pontos turísticos maravilhosos, foi decorrente do Pentecostes. Capítulo 2 de Atos, versículo 11, diz que ali haviam habitantes cretenses, que receberam o poder do Espírito Santo, ouviram e viram o que Deus fizera ali, e foram para a ilha, e anunciaram o Evangelho. E alguns anos depois, Paulo vem, chama esse jovem Tito, e coloca Tito, e encomenda Tito para a ilha de Creta. E aqui nesse contexto nós tiraremos lições importantes para a vida do pastor, a vida pastoral. Interessante que, se você acompanhar comigo, capítulo 1, versículo 12, diz a palavra de Deus que ali Paulo escreve a Tito: um dentre eles, o seu próprio profeta, disse que os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins e ventres preguiçosos. Uma população difícil, imagina, uma população má na sua essência, um povo preguiçoso e um povo mentiroso.
com a ingerência geopolítica romana, filosofia grega. O deus Astério, casado com a deusa Europa, gerou, dentre outros, o que nós chamamos, eu não sei se alguém conhece a história, da lenda do Minotauro. Até tem aí um lutador, parece de MMA, Minotouro, algo assim. Isso veio de uma lenda, do casamento desses dois deuses, que gerou um monstro, metade touro e metade homem. Imagine o seu líder mandando você e eu para uma ilha dessa, onde há uma lenda desse naipe, de um povo nessa envergadura ruim, moral, espiritual, uma cidade difícil, uma ilha difícil, tanto Éfeso quanto Creta. Porque lá em Éfeso também, se você vire a folha comigo em 2 Timóteo capítulo 3, Paulo já instruiu aqui Timóteo, falando o seguinte: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Era o contexto daquela época de Éfeso, era o contexto de Creta, e é o nosso contexto hoje. Basta ver a Veja da semana passada, a Veja de hoje, o jornal de hoje que eu dei uma olhada já. As drogas, os homens sem afeição natural, as mulheres sem afeição natural, o crescimento do homossexualismo, enfim, maldade, pais matando os filhos, filhos matando pais. Esse é o contexto em que nós vivemos. E aqui eu quero exaltar a importância do pastorado para você. O que é ser pastor? Eu usei esse capítulo 1 porque há uma expressão aqui que para mim me ajuda muito a cada dia na minha labuta diária como pastor. No versículo 5, Paulo fala nesse contexto a Tito: Tito, eu te deixei em Creta, eu te envio para Creta, para que você coloque em ordem, diga comigo, colocar em ordem o que ainda resta. Guarde bem essa expressão. Para mim isso resume, em poucas palavras, a vocação pastoral. Contexto difícil, situação difícil, pessoas difíceis. Paulo, nessas duas cartas, ele começa dizendo que ser pastor é ter uma vocação de Deus. Capítulo 1 da primeira carta de Timóteo, acompanhe comigo, versículo 1, Paulo diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandato de Deus. Ser pastor é ordem dos céus. Paulo fala, Deus ordena, Deus manda, Deus estabelece o pastor. O que nós vimos aqui em poucas fotos, resume isto. Não dá para você, ou para mim, ou para qualquer outra pessoa, um dia acordar, despertar e entender assim, e falar: eu quero me tornar um pastor, então eu vou ser um pastor. Não dá, não existe. Ser pastor é ser escolhido e determinado por Deus. É Deus quem determina a vocação pastoral. No capítulo 2 de Timóteo, versículo 1, Paulo acrescenta algo muito importante. No primeiro versículo, Paulo fala, Paulo se apresenta logo no cabeçalho da carta, dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Vontade é coração. E em Tito, Paulo começa a carta dizendo: Paulo, apóstolo, servo de Deus, pela palavra de Deus. Ou seja, ser pastor, em comemoração nesses 15 anos do pastorado do pastor Edmar, é ser uma pessoa escolhida por Deus. Por exemplo, eu sou advogado, mas eu sou advogado por profissão. Um dia eu quis ser advogado, influenciado pelo meu cunhado,
Paulo, advogado, terceira geração de advogado da família, primeiro crente da minha família foi Paulo, casou-se com a minha irmã Mônica e me influenciou. Então eu entrei na faculdade, fiz 5 anos de direito, estagiei, estudei, prestei o exame da ordem, me tornei advogado, profissão advogado. Então algumas pessoas querem ser advogado, querem exercer outras profissões, conseguem pelo esforço, pela dedicação, de uma forma unilateral. Agora, para ser pastor, não basta o cara querer ser pastor. Ser pastor é uma determinação, é um desejo de, sem desmerecer, claro, a classe dos profissionais de qualquer área da vida. Mas ser pastor, diz Paulo, é Deus que coloca, é Deus que levanta. O início de uma vocação pastoral é a vontade de Deus. A gente vê muitas situações erradas nas igrejas, muita gente querendo ser pastor, muita gente querendo profissionalizar o púlpito, muita gente falando bem, muita gente se expressando bem, muita gente tem um coração bom, muita gente sendo crente, mas não adianta. Ser pastor é ser escolhido por Deus antes do ventre da própria mãe. Estamos diante de um pastor que for escolhido por Deus. Como é que nasce um pastor? Coração de Deus, vontade de Deus, mandamento de Deus, palavra de Deus e confirmação pela fé do povo de Deus. Não tem jeito, irmãos, não tem jeito. Isto é inegociável à luz da palavra de Deus. Se ser pastor nasce na vocação de Deus, como Paulo deixou claro nessas 3 epístolas, o exercício desta vocação implica, para mim, à luz dessas 3 cartas, em 3 funções primordiais. Primeira delas, versículos 1, 2 e 3 e 4. Paulo cita 2 vezes aqui a fonte do seu ministério, que é o conhecimento da palavra de Deus. A vocação pastoral, ela implica em cuidar e em alimentar o rebanho de Deus. Tanto é que aqui você vai ver essa tônica nessas 3 cartas. Capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 2, Paulo escreve para Timóteo: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. A vocação pastoral implica com a palavra, a responsabilidade. Deus escolheu, Deus determinou, é a vontade de Deus que essa pessoa seja um pastor. Um dia foi da vontade de Deus, em algum lugar da eternidade, que Edmar nascesse como nasceu, com a família da onde veio, cresceu como cresceu, e tem uma família que constituiu uma família como constituiu, uma igreja, chegasse aqui e Deus falou, ele será um pastor. E qual é a responsabilidade, para que você entenda, de um coração, de uma pessoa vocacionada a pastor por Deus? É alimentar e cuidar do rebanho. E aqui eu começo a dizer de uma forma particular do vosso pastor, do meu amigo Edmar. Ele faz com excelência isso. Quantas vezes eu me encontrei com ele e nas igrejas, nas calçadas, às vezes no shopping passeando, às vezes não tanto, na piscina onde a gente mora, qualquer lugar. Não há lugar para o teu pastor pregar a palavra de Deus. Ele abre a boca e me prende por 1 hora. Às vezes eu estou com pressa, a gente está e ele faz por excelência isso. Sou amigo dele, mas estou falando com toda a razão da minha sinceridade. Pastor Edmar, ele é uma pessoa, um homem vocacionado por Deus, que vive a palavra e que tem habilidade, como um cozinheiro, de tecer a palavra de Deus. Ele pega um versículo aqui, outro versículo ali, em pouco tempo, destrincha um trecho,
liga um versículo no outro, é verdade ou não é? Ele puxa uma palavra, puxa uma expressão, aquela expressão da palavra se torna ouro, entra no meu coração. Quantas vezes ele me pastoreou, cuidou de mim, pregou para mim sem saber que aquilo foi tão importante para mim. Eu tenho um amigo, você tem um pastor que vive, que desce como um cozinheiro, ele consegue, como um bom chefe, ele consegue pegar os nutrientes de uma boa comida e colocar o tempero adequado, e além de preparar a comida, ele é um bom garçom. Porque tem gente que prepara bem a comida, mas não sabe servir. É verdade ou não é? Ele não, ele é um cara que prepara a comida. Por esses 15 anos, eu tenho me alimentado com ele. Como eu falei, está no coração dele, não importa o lugar, não importa com quem. Ele vive a palavra está no coração dele. E essa preocupação está na vida dele, de domingo a domingo. Você tem que saber disso. Ele está aqui agora, ele não vai se preocupar em pregar esse mês, mas a palavra está constantemente. Essa preocupação de alimentar o rebanho é diário, é de hora em hora, não há tempo de folga. O Espírito Santo ministra no nosso coração a palavra, o cuidado, o que eu vou pregar, o que eu vou passar, qual tempero que eu vou dar, qual é a porção, o que eu vou juntar, como é que eu vou ligar a palavra, como é que eu vou instar a palavra, como é que eu vou inculcar a palavra, e dobra o joelho nisso, e ora por isso, e separa tempo para isso, e lê livro para isso. Ele é um homem que anda com livros. É um bom cozinheiro, é um bom mestre, é um bom chefe e é um bom garçom. Por isso que você está aqui nesta manhã numa igreja linda. Porque Deus o levantou e porque sobre ele existe a vocação do cuidado da palavra. Você saiu da sua casa e tem saído há 1 ano atrás, há 2, há 5, há 10, há 15 anos. Tem irmãos aqui de 15 anos atrás? Levante sua mão, por favor. Olha só. Porque ele é um cara da palavra. Ele é um pastor vocacionado que fala e que cuida a palavra de Deus. Além da palavra sendo além de alimentar o povo com a palavra, esse exercício, dessa responsabilidade intrínseca de uma pessoa vocacionada, a função pastoral é cuidar do rebanho. Quantas vezes acorda cedo para tomar café nesses 15 anos, desde tomar café com os irmãos, até dormir meia-noite, 1, 2 da manhã, visitando, às vezes é um almoço mais cedo, um jantar, uma festa, ou uma ação social, ou então um momento social da igreja, é dedicação de um filho, é a alegria de um emprego melhor, é uma palavra, não importa. O que importa é que o teu pastor é um homem que se dedica 24 horas para a igreja. Eu sei disso como amigo, eu sei disso como uma pessoa que anda ao lado dele. É um pastor que acorda preocupado com o que vai ministrar, alimentar, isso coletivamente, isso individualmente. Ele é um cara que entra em qualquer casa, ele abre a palavra, ele fala da palavra, isso é dele, eu sei porque é dele. O cuidado com vocês, quantas vezes cita nome e vai um momento às vezes de lazer da família, um momento de descanso da alma, um momento de repente envolvido com a igreja, envolvido com você, envolvido com a tua casa, envolvido com a tua família. Qual o propósito? O propósito de colocar em ordem. Ele está aqui por 15 anos gastando sua vida para colocar a tua vida em ordem, num contexto difícil como Timóteo estava na ilha de Creta, como Tito na ilha de Creta, como Timóteo em Éfeso e como pastor Edmar no Nova Europa. Há um pastor aqui que cuida de vocês, e um dos cuidados é o alimento. Um dos principais
de um pai para um filho, mas é o cuidado de pôr no colo, é o cuidado de de estender a mão, de pôr na cama, de sentar, de levar para a cozinha, cozinhar junto, de puxar, de acordar tarde, de acordar cedo e dormir tarde, e de ir pensar e não dormir direito por sua causa. 15 anos submetido a uma vocação que Deus deu por você. Isso é um pastor vocacionado. Tem muitos pastores que não são vocacionados, são profissionais. Eu estou falando do vocacionado. Você é fruto disso. Pôr em ordem tua família, pôr em ordem teus costumes, pôr em ordem os teus hábitos. O que é pôr em ordem no instrumentário jurídico? A ordem é o quê? Uma sucessão de leis que estabelece um sistema hierárquico. Por que o pastor tem que alimentar? Por que o pastor tem que cuidar? Porque a Bíblia é um livro de leis. No universo criado por Deus, existem leis. Leis da natureza, leis morais, leis espirituais. Por exemplo, vai quebrar ou não? Isso daqui, olha, isso aqui é uma lei. O pastor existe para colocar uma ilha, uma cidade, sua vida, sua família, em ordem com as leis de Deus. Isso aqui é uma lei da natureza, da gravidade. Só cabe a nós obedecermos às leis de Deus. Se você e eu, se nós não obedecermos qualquer lei que Deus estabeleceu, teremos problema. Guarde isso na sua vida. E o pastor existe para isso, para alimentar o povo, cuidar do povo, para que o povo viva segundo a lei de Deus. Lei moral, por exemplo, quem pode me dizer? Não cobiçarás a mulher do próximo. Isso é uma lei. Se você cobiçar, nem a mulher, nem o burrico, nem o servo, nem o cabrito, nem o dinheiro, nem o carro. Se você infringir esta lei, diga: eu terei problema. Quer ver outra lei espiritual? Tudo que você semear, você vai colher. Diga: isto é uma lei. Se eu infringir esta lei, diga: eu vou ter problema. Para que existe o pastor? Para que você siga. Eu vi hoje tirando ofertas, dízimos e ofertas. Deus disse: trazei a casa do tesouro, a minha casa. Deus disse: trazei todos os dízimos e as ofertas, e fazei prova de mim. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar bênçãos sem medidas, e repreender o devorador. Isso é uma lei. Pastor, eu não consigo ser dizimista. Tudo bem, vai ter problemas. Para que existe o pastor? Eu não consigo ser generoso. Muito bem, vai ter problemas. E assim é com leis espirituais, com leis emocionais, com leis naturais. Nosso sistema, nossa vida é regido por leis. Pastor, semana veio o irmão: pastor, eu não estou conseguindo dormir à noite, eu virei a noite pelo dia. Eu disse: tudo bem, você vai ter problemas. Mas eu trabalho à noite. Você vai ter problemas, porque Deus estabeleceu o dia para trabalhar e a noite para dormir. Eu não consigo, estou comendo muito. Pois muito bem, Deus te criou com uma estrutura fisiológica. Você tem que respeitar essa estrutura fisiológica. É uma lei. Um tempo atrás eu estava com mal-estar no estômago, na região abdominal.
Fui procurar um médico, ele me disse: o senhor tem jejuado muito? Falei: tem. Pois muito bem, o senhor não sabe que Deus criou no estômago, aquele muco que cuida, que reveste a parede do estômago, e se você não colocar alimento, ele vai se autocorroer, isso vai gerar isso, e se o senhor continuar assim, o senhor não sabe que Deus te criou com leis fisiológicas, e o senhor vai para o céu mais cedo, o senhor vai morrer, e vai morrer mesmo, porque o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito são regidos por leis, e o pastor existe para colocar em ordem tudo isso. Parece fácil, mas não é. Isso requer alimento, isso requer cuidado diários. Cuidado é oração, é intercessão, é visita, e trata a ferida, e cuida disso, e faz aquilo. Pastor, eu não consigo perdoar. Muito bem, você vai ter problemas, porque uma lei de Deus perdoe. Deus manda perdoar. Como diz Davi no Salmo 119, eu coloco as tuas leis, os teus mandamentos no meu coração, para que eu viva. Isto é função pastoral, é colocar o mundo externo que está em desordem em ordem, e o mundo interno em ordem. Aonde houver esse pastor, um pastor assim, existe um povo organizado, um povo estruturado, porque a função pastoral é essa. E o pastor Edmar, ele é esse cara, primeiro, de cuidar, de gerar ovelhas, cuidar das ovelhas e alimentar o rebanho de Deus. Está aqui o resultado. Isso é função pastoral. Segunda função pastoral, que decorre eu preciso terminar. Posso continuar mais um pouco? Segunda função pastoral, que decorre dessa vocação além de cuidar do rebanho. Quem tem sido bem cuidado, levante a mão. Diga: graças a Deus. É por isso que você está aqui nesta manhã. Além disso tudo, pesa sobre nós o que Paulo colocou aqui para Tito. Versículo 5, acompanhe comigo. Ponha em ordem o que resta. E daria para pregar só sobre isso que resta. Infelizmente, nem tudo nós conseguiremos colocar em ordem. Há tempo que já foi perdido, há saúde que já foi perdida, há casamentos que já se partiram, e essa é a luta do coração do pastor, de querer colocar tudo em ordem, mas nem tudo colocaremos em ordem. Paulo fala: meu filho, coloque em ordem o que resta, e de cidade em cidade estabeleça o que? Presbíteros, com este perfil, versículo 6, aquele que for irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem de desobediências, que é necessário que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não soberbo, nem irascível, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, temperante, deve reter firme a palavra, como é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto na demonstração, nessa doutrina, como também para convencer os contradizentes. Além de cuidar e alimentar do rebanho, pesa sobre a vocação do verdadeiro pastor o levantar outros livres. Quanto choro, quanta dor, quanta preocupação. Porque para ser vocacionado por Deus tem que encaixar aqui, meu amigo. Não adianta querer ser pastor e não encaixar aqui. Esse é o verdadeiro pastor. Essas qualidades aqui. Podem falar o que quiser. Como pastor, eu tenho como desafio na minha vida diária permanecer aqui dentro, como pastor Edmar. A vida dele se encaixa aqui. Quer ser pastor? Deus chamou, colocou o desejo? Sim, pois muito bem, vai ter que se enquadrar aqui dentro. E além de se enquadrar aqui, levantar pastores para isso. Quanto desgaste da nossa alma. Não que pastores abençoados, uma igreja forte como essa, faltou a gravata hoje. Está faltando alguma coisa em ordem aí.
Mas além de cuidar de você, há uma preocupação intrínseca no coração do pastor Edmar, de levantar líderes. Quanta intercessão, quanta preocupação no bom sentido, quantas noites, tempos, horas sem dormir, e às vezes sofremos por causa disso. Quanta gente aqui, e esse pastor, ele, se tem alguém que investe em vidas, é ele. E manda alguém para a Europa, e manda alguém para os Estados Unidos, e manda alguém para a Austrália, e manda não sei quem para não sei aonde, e manda para não sei quem para não sei aonde. No bom sentido, ele conta as estrelas, como Deus falou para Abraão, conta as estrelas, ele conta estrela. Esse terrenão aí é fruto disso, é um sonhador no bom sentido, e que sofre, e eu sei que sofre. Quantas pessoas foram influenciadas de uma forma particular, através do investimento do pastor Edmar? Às vezes manda para a Austrália, manda para a China, e vem e não reconhece, não valoriza. Isso faz parte do sofrimento. Paulo diz para Tito: meu filho, levante pastores, porque é o pastor vocacionado por Deus, que existe na terra, para colocar em ordem o que resta. Quanto investimento, congressos. A gente se preocupa com você, olha se tem algum líder ou não, investe, manda, faz, manda seu filho, manda seu cônjuge. Quanta gente desse ministério já foi beneficiado no Brasil, na Europa, Estados Unidos, na Austrália. Além de cuidar, pesa a nós a responsabilidade de levantar bons líderes com as qualificações da palavra de Deus. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. E os líderes vão chegando, e os líderes que vão chegando vão abraçando essa incumbência de reproduzir bons líderes. O que mais falta no mundo é uma liderança à luz da palavra de Deus. E além dessa segunda incumbência, tem também a terceira incumbência, que é cuidar do rebanho, levantar uma boa liderança, também de manter o rebanho, a liderança, livre das pessoas malignas e dos falsos líderes. Versículo 12, Paulo fala assim: um dentre eles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos da fé, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Paulo fala que nós temos que repreender aquele mal, aquela pessoa errada que se infiltra no meio do rebanho, aquela doutrina errada que se infiltra no meio do rebanho. Paulo fala que a vocação pastoral no meio de um povo que levanta um homem de Deus escolhido para pôr o peito aberto e chegar e confrontar ideias, filosofias, doutrinas e pessoas. E isso gera um desgaste tremendo para nós. São responsabilidades de olhar para o rebanho e saber quem senta na ponta, quem senta naquela extremidade, qual a filosofia de quem veio, qual é o coração de quem entrou por aquela porta. Ou vamos ser sinceros, eu não vim com o coração tão bom como eu tenho hoje, quando me converti há 20 anos atrás. O meu coração tinha uma boa pitada de maldade, tinha uma boa pitada de pecado, tinha uma boa pitada de idolatria, tinha uma boa pitada de engano, como você também. Uma igreja crescendo, as pessoas vão chegando. E aqui vem essa responsabilidade pastoral num mundo pecaminoso, num mundo perdido, num mundo sodomita, onde as mitologias estão por aí, homens criando deuses falhos, que venham criar e cuidar de homens falhos, fazendo deles marionetes. Isso é a premissa maior da mitologia grega. Quem estuda isso, eu comprei lá alguns livros, dei uma estudada. Deuses falhos, o mundo está perdido atrás de deuses falhos, homens escolhendo homens para seguirem, para serem deuses, e tudo isso repercute aonde? Na vida de um pastor.
que além de cuidar de si próprio e da família, cuida do povo de Deus. E às vezes tem algumas pessoas que não ajudam. Aí você fala, não vai, vai. Não faça, faz. Não permaneça, não se misture, mistura. Então constantemente a gente tem que estar ligado com Deus, cuidando, correndo, indo atrás. Tudo isso porque Deus nos levantou para colocar em ordem o que resta. 15 anos. 15 anos. Olha a igreja organizada. Quantos benefícios decorrentes da sua vida e da sua família nesses 15 anos? Como é que você entrou por aquela porta? Como é que você está hoje? Tudo isso passou pela vocação pastoral do pastor Edmar. Tem como pagar isso? Não. Claro que nesse mês quero convidar você a presenteá-lo, ele e sua família. Faça algo para o seu pastor. Mas a grande recompensa disso, que você pode dar, eu quero que você dê esse mês, torne esse mês um mês exponencial na vida dessa família. Porque tudo isso pesa no coração de um pastor e que muitas vezes você não sabe disso. Eu preciso terminar aqui dizendo, tudo isso nós fazemos, a igreja em pé com a Bíblia aberta, por favor. Porque lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 19 e 20, Paulo, ele explica por que um pastor desgasta a sua vida. Eu não sei se você reparou, a Fabiana, e falando do pastor Edmar, do trabalho dela também, ela disse, 15 anos gastando a nossa vida aqui. Em quem você e com quem você tem gasto a sua vida? Posso lhe dizer, essa família pastoral tem gasto 15 anos de sua vida, já gastou com você, por você, para você. Tudo por quê? Ore comigo aqui, veja comigo, acompanhe comigo. Pois Paulo escreve então, pois qual é a vossa esperança? Ou gozo, ou coroa de glória, na presença de nosso Senhor Jesus Cristo na sua vinda? Não sois vós, diz Paulo, na verdade vós sois a nossa glória e o nosso gozo. Diga, eu sou o gozo da alma e a coroa lá na glória para a família pastoral. Quem faz isso é Deus. Por isso que nós erramos às vezes demais. Por isso que nós padecemos demais. Porque dentro da nossa alma há uma verdade celestial de que você, à medida que a gente prega a palavra, não deu tempo de eu falar, aqui Paulo fala em Tito, a palavra é pregada porque através da palavra gera fé, amor e esperança, alimento, através do cuidado do rebanho, através da formação de líderes, através de manter uma igreja pura, emocionalmente, espiritualmente, de pessoas erradas, através disso, a intenção do nosso coração, diuturnamente, movido pelo Espírito Santo, é, leve esse povo para os céus. Tudo que nós fazemos é isso. Você representa para o pastor Edmar, lá na glória, o retorno de tudo aquilo que Deus confiou a ele, é você. Entenda isso. Aqui explica todo o nosso trabalho, até às vezes nossos erros e falhas, porque a nossa coroa, tudo que fazemos para Jesus é representado pela vida do rebanho. Aqui a gente luta, chora, adoece, se perde às vezes no cuidado da própria família. É aqui que a gente renuncia a coisas que não podemos renunciar. Eu vejo a luta da Shirley, da Fabiana, das crianças. Tudo porque a igreja é aquilo que nós apresentaremos para o nosso Salvador lá na glória. E você faz parte disso. Todo o seu trabalho, toda a sua dedicação, o teu galardão, o teu fruto, a tua obra, essa família bem unida, bem organizada, através de uma liderança pastoral.
É difícil, muito difícil. Por isso que Deus tem que estar na causa. Se não for vocacionado por Deus, não aguente, irmãos. O cara até pode entrar numa linha profissional, mas em 1 ano, 2 ou 3, a família estoura, a igreja estoura, o cara se estoura, porque Deus não garante aquilo que Ele não escolheu. Quando tem pastor, família pastoral, geme para parir a igreja. Depois que pariu, geme. Eu estava lá na inauguração. Estava eu, ele, a minha namorada naquela época. E também a namorada. Meu amigo. Eu não sei, acho que ele pinta o cabelo. Não é possível. Irmãos, não tinha uma multidão de pessoas. Com devido respeito aos outros pastores que passaram pela igreja, parte do plano de Deus, mas não tinha uma igreja, irmãos. Tinha um local mal cuidado. Essa é bem na verdade. Não estou aumentando uma vírgula. 15 anos. Passa lá e veja hoje que está bem cuidado, mas passa lá. Nem pintura na parede, descascado. Uma meia dúzia de pessoas abençoadas que mantiveram a porta aberta, aguardando, orando para que Deus mandasse um pastor. Deus os ouviu. Olha o que Deus fez em 15 anos. Chegamos até aqui. Eu queria terminar dizendo para você isso. Tenha essa consciência. O que é um pastor? Quem é um pastor? É uma pessoa vocacionada por Deus, que Deus escolheu para te gerar, cuidar de você, te alimentar, levantar líderes, repreender o mal, demônios. Quanta opressão nós passamos, quanta demônios por sua causa. Isso é uma verdade, tem que ser dita. Tudo para que você viva bem e tenha um coração organizado, uma alma, uma família organizada, e chegue para uns céus maravilhosos. Queria convidar você nesse começo de festas, no final desse culto, que você fechasse os teus olhos. Eu passei 15 minutos. Eu queria terminar com um versículo. Diante disso tudo, eu quero que você veja o teu pastor de uma forma melhor ainda, ou de uma forma bíblica. Bíblica, isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Paulo, ele escreve, se foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, lá no capítulo 13, no finalzinho da carta, Paulo escreve assim no versículo 17: obedecei os vossos guias, submetei-vos a eles, eles velam por vossas almas, como quem há de prestar contas, e vai, obedecei-lhes, para que o façam com alegria, e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Ele fará, com alegria ou com gemido, ele fará. Mas eu quero deixar um apelo para a igreja, no seu coração, para que você obedeça a diretriz daqueles que Deus colocou na sua vida. Amém.